Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao programa da Comunidade Cristã Deus Presente. É um prazer tê-lo conosco. Nós somos uma comunidade que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, proclama a verdade do Evangelho e também expressa o amor grande de Deus por todas as pessoas. Boa noite, irmãos. Paz. Paz, gente linda, abençoada. Só quero animar você porque nós vamos cantar para Jesus, então vamos fazer bem lindo. Eu sou grato por tudo que tenho. Quem não souber tem letra. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança. Está sentado no trono, Só Ele merece honra e glória. e ao Cordeiro
suas mãos. Levante suas mãos em adoração. Você veio aqui para se envolver com Deus. Não deixa nada atrapalhar você de buscar o Senhor. Não deixa nada realmente ser uma barreira para você e Deus. Não deixa nada que venha te tirar da presença do Pai, de uma forma que você possa adorá-lo, que você possa nadar na presença dEle, que você possa se encher do Espírito Santo, aleluia. Nós precisamos de força, amados, todos os dias caminhamos, todos os dias precisamos da graça de Deus. Participar da ceia é você trazer a lembrança aquilo que Jesus fez no Calvário. E o que Jesus fez no Calvário? Ele levou sobre si
todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós tínhamos de errado, a condenação que estava sobre nós, ali foi cravado na cruz. Então você deve participar da ceia com convicção de que você é nova criatura, de que você é servo do Senhor, que você é filho do rei, que você é embaixador do reino, que você realmente é servo, e a presença do Senhor, a unção de Deus, quando você pegar o pão e você mastigar o pão, a unção de Deus virá sobre ti, e a doença que está no seu corpo vai ser destruída agora, no nome de Jesus. Quando você pegar o cálice e tomar ali, que representa o sangue de Jesus, a paz que excede todo entendimento vai transbordar o seu coração, porque pelo sangue de Jesus nós somos purificados de todo pecado. Então tenha essa expectativa ao participar da ceia. A bênção do Senhor é liberado sobre ti, e há uma nova graça, uma unção nova sobre a sua vida. Esse mês será o melhor mês da sua vida. Por que você fala assim? Eu falo porque cada dia é um presente. Cada dia que você acorda é um presente, e é presente dado por Deus. E esse mês que nós já estamos começando, vai ser o melhor, porque é só Ele que nós temos. O do mês passado já foi, e esse mês que está começando nós vamos viver na unção que o Senhor nos dá lá no Calvário. Aleluia, adore ao Senhor. Nós temos nele a vida eterna, nós temos nele a transformação que precisamos. Em Cristo nós nos tornamos nova criatura, nós nos tornamos filho. Apresente o pão diante do Senhor agora. Foi na cruz que nós temos a vitória. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento apresentar diante de Ti, ó Deus, a partícula do pão, que representa o Teu corpo que foi ferido no Calvário. E em nome de Jesus, ó Pai, que cada um agora, ao participar deste pão, receba todas as bênçãos conquistadas ali no Calvário. A saúde para o corpo, a saúde para a alma, a transformação, Pai, que só o Senhor pode dar. Venha o Teu reino, venha a Tua vontade sobre a Tua igreja, Pai, pois nós sabemos que através do Calvário, ali foi tudo consumado, e a vitória é certa na vida de cada um, ó Deus, que são filhos, que são participantes do Teu reino. Por isso, Pai, nós apresentamos esta partícula de pão e queremos, ó Deus, realmente tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Do mesmo modo, nós oramos agora e consagramos o suco de uva, simbolizando nesse momento o sangue precioso do Senhor Jesus, que morreu na cruz por todos nós, por todas as nossas indiferenças, todos os nossos pecados. Nós fazemos isso em memória ao Senhor Jesus, e consagramos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos adorando, o Rei da Glória está aqui. Eu vejo Sua graça, os pecados perdoa, terra vai então cantar. Hosana nas alturas.
Oh, Ramayala Shodarias. Hosana nas alturas. Mais uma vez. Dá o seu melhor. Seu coração canta para Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Preste bem atenção no que esse texto nos diz nesta noite. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Ó versículo 29. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos repetir o 29? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E nós temos assim compartilhado com a igreja, e eu tenho realmente buscado ouvir mais sobre o reino. Amados, uma das coisas que eu tenho observado nesses momentos que tenho lido, ouvido, meditado sobre o reino, eu tenho realmente visto que muitas pessoas que frequentam as igrejas se tornaram religiosas e não conhecem o reino de Deus. Porque quando fala-se do reino de Deus, a tendência de cada um de nós é associarmos o reino às atividades religiosas. Nós achamos que servir o reino é vir na igreja. Nós achamos que servir ao reino é ter um cargo na igreja. Nós achamos que servir ao reino
é fazer parte de uma comunidade. Mas amados, nós precisamos começarmos, e tenho falado isso, a orarmos: Deus, abre os meus olhos para entender o teu reino. Porque o reino de Deus é um reino eterno. E o reino de Deus, como diz aqui, é inabalável, não muda. O reino de Deus pregado por Jesus há mais de 2000 anos atrás continua sendo o mesmo reino. E não existe nenhum caminho, nenhuma porta pelo qual nós vamos entrar no reino, a não ser o caminho e a porta que Jesus ensinou. E Jesus ensinou, e nós já meditamos aqui, que se nós não nascermos de novo, nós não entraremos no reino. Se nós não nos arrependermos, nós não entraremos no reino. Jesus pregou o evangelho e trouxe, disse: o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está na sua vida. E o reino de Deus, ele tem que se tornar realmente realidade na minha vida. E Jesus, quando ele convidou as pessoas para segui-lo, ele foi claro e objetivo, e não tem outro caminho. Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, quem quiser entrar no caminho, seguir os meus ensinamentos, seguir os meus caminhos, seguir o evangelho, quem quiser vir após mim. Tem gente que não quer. Tem gente que vai ser religioso e vai morrer religioso e não vai conhecer o reino. Mas quem quiser, quem quer aqui seguir a Jesus, diga aleluia. Quem aqui quer entrar no reino? Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, na verdade, é renunciar tudo. Negar-se a si mesmo é estar morto. Negar-se a si mesmo é virar as costas para aquela vida que eu tinha e começar agora a caminhar em direção ao Senhor. Negar-se a si mesmo é declarar o que acabamos de declarar aqui na Santa Ceia. E nós declaramos há pouco aqui, que ao pegarmos a partícula de pão, nós estamos dizendo: nós somos pedaço do corpo. Nós declaramos que estamos com Ele crucificado. E nós precisamos, amados, viver isso. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 20 diz algo que isto revela realmente aqueles que seguem a Jesus. E lá Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo aqui, diga aleluia. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Eu estou crucificado, mas estou vivo. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Preste atenção. O evangelho que Jesus pregou foi o evangelho do reino. E o evangelho do reino exige de nós decisões, exige de nós escolhas, exige de nós realmente uma posição de alguém que quer Jesus para valer. Tem um bando de pessoas que dizem que amam Jesus, mas qualquer coisinha que surge, abandonam a Jesus, culpam a Jesus, culpam a Deus por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa que um irmão virou, não cumprimentou, porque um irmão falou isso, porque um irmão fez aquilo. Viram as costas para Deus e acham que estão diminuindo o reino. O reino de Deus sem nós continua sendo o reino de Deus. O reino de Deus sem você, sem mim, continua sendo o reino de Deus. E Deus continua sendo soberano. Ele é Deus. E quem precisa dele somos nós. Ele não precisa de mim e nem de você. Mas tem gente
que confunde o reino com a igreja. Então não vou mais na igreja. Ai, lá só tem um bando de falso. Geralmente estas pessoas não olham no espelho diariamente. Porque esse problema que você mais vê nas pessoas está revelando o que está no seu coração. Comece a olhar no espelho diariamente, meu irmão, antes de criticar o seu irmão. Porque Jesus também disse no reino: quem instituiu você como juiz do seu irmão? Por que você não olha para a trave ou para o tronco que está nos seus olhos? Por que você não olha para si mesmo, em vez de continuar olhando para as pessoas? Lembre-se, se entrar no reino, estar num reino inabalável, é estar morto. E quem está morto não se ofende. Quem está morto não fica magoado. Quem está morto não sente. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você estamos crucificados com Cristo. E a vida que nós temos agora, nós temos a vida de Cristo em nós. E não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, meu amado, se alguém te ofender, não estão ofendendo você, estão ofendendo o seu advogado, estão ofendendo o seu rei. E pode ficar tranquilo que ele executa justiça. Porque o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos orar, sim. Deus, abre os meus olhos para que eu entenda o teu reino. Abre os meus olhos para que eu entenda sobre o evangelho do reino. Abre os meus olhos para que eu viva no reino. E venha o teu reino na minha vida. Nós vivemos hoje numa geração onde cada um tem um ponto de vista. Cada um defende a sua ideia. Mas está na hora de nós começarmos a defendermos a ideia, os pensamentos, os princípios e a vontade do nosso rei. Não tem jeito, ele é rei, ele é soberano, é ele que manda. Não tem desculpa, não adianta, não adianta. Não se iluda achando que os seus argumentos vão convencer a Deus. O reino de Deus é inabalável. O reino de Deus não muda. Deus não vai mudar os seus princípios, os seus valores, porque você está ofendido. Ai, eu estou tão ofendido, eu estou tão machucado. Ai, continue com o seu ai, porque o Jesus do evangelho do reino, ele pregou. Alguém te ofendeu? Quantas vezes devo eu perdoar o meu próximo? Quantas? Mas eu não perdoo. Ele não podia ter feito isso comigo. Ele é líder. Não tem, você não vai convencer. O reino de Deus é inabalável. Não é pelo tamanho da sua dor que você vai impressionar a Deus. O que impressiona a Deus é um coração quebrantado, humilde, que diz: Deus, está doendo, mas eu sou cidadão do reino e por amor ao Senhor, eu libero, eu perdoo, porque o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o Rei e o Senhor está comigo. Não mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O reino de Deus é um reino que não pode ser abalado. Ele é inabalável. Meu amado, nós precisamos viver o evangelho do reino.
Chega de ver tantos escândalos em nome de religião e às vezes em nome do Evangelho. Eu e você estaremos face a face com Deus. E ai de mim, ai de mim, ai de você. É bem que vai ser. Você vai ver, cara, você vai estar lá e você vai pagar tudo que você me fez. Não se preocupe, o mesmo dedo que me acusou agora é 3 para você. Você também vai estar lá. Opa, essa foi da peça. Me contrate para fazer o teatro. Estou fazendo aí o sonoplasta. À medida que você mede, você será medido. A intensidade que você exerce juízo. Mas Carlos, o que eu estou falando é a verdade. Verdade sem amor é legalismo. Verdade sem amor mata. Mas a verdade com amor liberta, transforma, muda e traz reconciliação. O reino de Deus é inabalável. Então, amados, diante disso, diante desse desafio, então nós olhamos para nós e dizemos: Carlos, mas quem é que pode viver isso que você está pregando? Como que nós conseguiremos viver neste reino inabalável, que não muda, que permanece e que é eterno? Como que eu posso viver? Aí o versículo continua. Nós recebemos um reino que é inabalável, que não se abala. Mas diante desse reino que não se abala, diz o texto, retenhamos, vamos guardar, vamos trazer para nós o quê? A graça. Repita comigo, retenhamos a graça. O que isso significa? Guardar, trazer para si a graça. A graça de Deus são os meios pelos quais viveremos o evangelho do reino. É pela graça e não por obras, mas a graça de Deus nos leva a viver e a praticar as obras. Então guardar a graça, reter a graça, é você entender o que é graça. Graça nada mais é do que um favor imerecido, é um presente, é uma dádiva, é um dom dado por Deus. Isto é graça. Então retenhamos a graça. Aí nós lembramos de Paulo. Quem gostaria de ser um Paulo nesses dias? Um homem cheio de Deus como Paulo. Eu gostaria, irmãos. Paula também pode ser. Quem gostaria de ser um homem cheio, uma mulher cheia de Deus? Diga amém. E com certeza Paulo era um homem que operava sinais. Ele orava pelos enfermos, eram pessoas curadas, ressuscitadas. O lenço de Paulo curava. Era um homem cheio de Deus, um homem que servia o reino, que estava caminhando com Deus, estava servindo a Jesus. Mas de repente Paulo identifica um espinho na carne, que a Bíblia não fala o que é. E aí existem muitas especulações, e nem vou me ater a essas especulações, é isso, é aquilo, aquilo outro, não interessa. Mas a Bíblia diz que diante desta situação, Paulo orou 3 vezes. Quem aqui já orou mais que 3 vezes para receber uma bênção? Se você é normal como eu já. Paulo orou 3 vezes. E a resposta de Deus para Paulo foi qual? Não vou tirar o espinho da carne. Quando a gente recebe não, dói. Quando você sonha com algo e você se empenha, você começa a planejar algo, um relacionamento, você começa a planejar um negócio, você começa a fazer algo e como vai indo, vai caminhando, de repente vem um e corta. Um não dói, e nós esperneamos, e nós temos direito de espernear, é um direito nosso. Você tem todo o direito de dizer está doendo, você tem todo o direito de dizer ai,
Você tem todo o direito de falar: Senhor, não aguento mais. Mas eu e você precisamos ouvir o não de Deus. E Deus falou não para Paulo. Mas só que quando Deus fala não para você, quem aqui já ouviu algum não de Deus? Levante bem alto a mão. Todas as suas orações foi sim? Quem assistiu aquele filme Todo Poderoso? E ele foi lá tão inteligente, foi no computador e pôs sim para a resposta de todas as orações. O que aconteceu naquele mundo, naquele filme? Foi um caos. Se Deus respondesse sim para todas as nossas orações, nós entraríamos num caos. Porque tem muita coisa que eu e você pedimos que é motivada pelo egoísmo. É motivada por aquilo que não é meu, é meu, é meu. Meu amado, nós precisamos ouvir não. Mas o texto está dizendo: retenhamos a graça. E é no momento da luta, é no momento do não, é no momento da provação, é no momento quando as coisas não vão bem, é no momento quando a família está se desestruturando. É nesta hora que nós vamos ouvir o que Deus falou para Paulo. E ele disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu estou dizendo não para você, mas você não vai ficar sozinho. A minha presença estará com você nesse não. Independente da resposta que você vai ter na hora da luta, Deus é um Deus presente. A graça de Deus será suficiente para suprir todas as suas necessidades, mesmo mantendo o não. Mesmo que a sua expectativa não seja suprida, Deus vai dar aquilo que você mais precisa. Porque o texto diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É neste deserto, é nesta situação que você se encontra. Se você fizer a coisa certa, de olhar para o Senhor e reter a graça, e de clamar ao Senhor e falar: Senhor, não sei de que jeito vou sair disso, mas a minha fé, a minha confiança está em Ti. Então pode ter certeza que a graça e o poder de Deus será real na sua vida, e Ele vai reverter toda esta situação e vai te fazer um vencedor. E daqui a pouquinho, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano talvez, o tempo é de Deus, você vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me disse não. Obrigado, Senhor, porque aquela coisa que eu pedi não aconteceu. Mas uma coisa aconteceu: a Tua graça e o Teu poder me sustentou. E hoje eu estou muito mais feliz que se eu tivesse recebido aquilo que eu lutei, briguei, chorei. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque a vontade de Deus, ela é... essa lição vocês aprenderam. Porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. E se é vontade de Deus dizer não para você, fique tranquilo, porque o bom e o agradável vai acontecer na sua vida. É questão de tempo. Irmãos, não se iluda. Tem muita gente aí: eu determino, Deus, eu determino que o Senhor faça isso. Ai, esse povo não entende quem é rei. Porque o texto, vamos avançar, que eu estou empolgado e vou demorar muito. Retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Lá em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, amados irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Ser agradável a Deus
muitas vezes exigirá de nós sacrifícios. Ser agradável a Deus, muitas vezes, é você dizer não para a sua vontade. É muitas vezes você que já foi dependente das drogas, ou já foi alguém que estava preso a um vício de bebida. É você olhar para um copo e até, sabe, sentir coceira na garganta. O seu amigo fala, toma, é só um golinho. Você vai olhar para aquilo e falar, olha, a minha vontade era beber. Só que agora eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade do Rei. Então sinto muito, até que era bom, mas o meu Rei é melhor e eu quero agradá-lo. Eu não preciso mais de tomar nenhum gole para ficar alegre, porque o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. E a alegria do Senhor é a minha força. O reino de Deus exige sacrifício. Talvez você que está acostumado na internet até aí visitar alguns sites pornográficos, você casado que estava acostumado a alugar filme pornográfico para dar uma esquentada no casamento. Sabe o que você estava esquentando tanto que o inferno estava entrando no seu quarto? O diabo estava presente ali. Mas quem vai aquecer o seu casamento não será um filme pornográfico, mas é a presença de Deus. A sua esposa não é uma prostituta, a sua esposa não é um objeto, a sua esposa é filha do Rei. E vocês dois, como filho do Rei, vão ter prazer na presença dele. E não precisa de pornografia alguma para alimentar o seu casamento. Quem crê assim, diga aleluia. Mas você estava acostumado a pegar aquele site, aquela figurinha, aquela conversinha. Você vai dizer, é bom, mas eu não preciso mais disso. Agora tenho um Rei. Agora eu sou participante do reino. E o texto continua. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Reverência é você entender que o Rei está com você todos os momentos da sua vida. Tem gente tão iludido que surge uma tentação para ele olha para a direita, olha para a esquerda, não tem ninguém está vendo, só nós dois é que sabemos e mais ninguém, e esquece. Quem vive em você? Quem vive em você? Os filhos do reino têm o reino aonde? No coração. Quem está ali com você? Então aqui diz que nós possamos servir, retenhamos a graça e sirvamos com reverência. Na hora da tentação, na hora, seja qual for o momento, vamos reconhecer, reverenciar, sabe, ter uma atitude de respeito pelo Senhor, porque nada do que fazemos, mesmo às escondidas, é escondido do Rei. Ele é soberano e Ele tem domínio sobre todo o céu e sobre a terra. Sirvamos com reverência e temor. Temor é respeito. E o 29, porque Deus é um fogo consumidor. E lá em Gálatas capítulo 6, para encerrar, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Meu irmão, você está iludido, achando que não tem problema, eu sou humano, eu sou crente, mas olha, eu também sou humano. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Por isso, seja inteligente, plante coisas boas, plante palavras de fé, plante palavra de esperança, plante
semente do reino. Plante sempre o que é correto, porque você vai colher o fruto disso. Mas se você continuar plantando crítica, se você continuar plantando mágoa, se você continuar plantando só coisas negativas, só vendo a falha, só vendo o erro, se prepare, porque o fruto desta semente vai te alcançar. Preste atenção, não tem jeito, ela vai te alcançar, não tem jeito. Não, cara, mas peraí, não tem jeito. O reino de Deus é inabalável, não muda. Se você não se arrepender, se você não for para o altar, se nós não nos prostrarmos diante do Rei e reconhecermos como aquele filho pródigo: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Se prepare, porque o que você está plantando, você vai colher. E como sempre, desde Adão, você vai achar 1000 culpados. Eu estou assim por causa de fulano. Deus vai falar assim: meu filho, você estava no reino, eu te ensinei que o princípio do reino é que você devia fazer tudo aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você, você tinha que fazer por ele. Eu te ensinei no reino que se você estava ofendido, não podia guardar mágoa, você tinha que perdoar. Eu te ensinei que no reino você tem que perdoar o mais fraco. Eu já te ensinei tudo isso, mas você não quis. Que Deus tenha misericórdia de nós e a gente ache tempo para se arrepender. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja. Com Deus não se brinca. Leia esse texto em casa, porque o reino de Deus é inabalável. Retenhamos a graça para que possamos servir ao Senhor de maneira agradável, porque servir de maneira agradável tem que ser santo, tem que ser correto, com toda reverência, com todo temor, porque Deus é um fogo consumidor. Amados, eu creio, como foi profetizado aqui, nós estamos caminhando para um nível mais alto. Deus está nos levando a uma plenitude maior, mas o caminho é esse. Ele é Rei, Ele é Senhor, e nós somos filhos, nós somos embaixadores, mas nós somos servos. Pai, mais uma vez, nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino em nosso interior, venha o teu reino na nossa mente, nos nossos pensamentos, venha o teu reino nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, venha o teu reino sobre o nosso físico, sobre todo o nosso ser, e faça a tua vontade. Cumpra em nós, ó Deus, os valores, os princípios do reino, e faz de nós participantes deste novo mover, desta amplitude da tua palavra,
pois nós já estamos crucificados contigo, e não mais a nossa vontade. E nos ajuda e tem misericórdia de nós, nos perdoa. Venha o teu reino, transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas e nos leva, Pai, a viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Em nome de Jesus, nós assim oramos e nós te agradecemos. Amém. Esta gravação foi realizada na Igreja Central, que fica localizada na Avenida São João, número 729, no Jardim Icatu, em Votorantim. Você é nosso convidado. Venha nos conhecer. Já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro.